Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos entrar no mundo da podosfera de novo. Eu sou Dora Dimenstein, produtora cultural, e a gente está com um projeto aprovado na PENAB de Jabotão dos Guararapes, que é criar e realizar com foco na elaboração de projetos culturais. Então, no outro podcast, nós conversamos com Ana Maria Silva, e nesse aqui eu vou estar diretamente conversando com vocês porque a gente tem algumas coisas importantes dentro da área técnica e de metodologia para passar para vocês na hora de elaboração dos projetos. Não fiquem preocupados, porque todo esse material que a gente está conversando aqui, ele vai ser produzido, os slides, vocês vão poder acompanhar sem nenhum problema. Eu queria passar para vocês que existem algumas técnicas de modelagem de projetos. É lógico que isso não foi criado exclusivamente para projetos culturais, mas a gente busca ideias complementares em outras funções, como administração, como jurídico, como contábil, para poder deixar o nosso projeto o mais redondinho possível. Então, antes de qualquer coisa, eu queria passar para vocês uma coisa chamada a ferramenta 5W2H. Já já a gente vai conversar mais sobre ela e eu quero já de antemão pedir a vocês para pegarem um papel, um caderninho, uma caneta para escrever, porque vai precisar escrever e depois, mesmo a gente terminando toda essa sequência, eu vou querer saber do andamento das ações de vocês, tá? Então essa ferramenta, ela serve para orientar o seu pensamento, para colocar as suas ideias numa ordem lógica, de compreensão lógica. Uma outra ferramenta é o Canva. Só que o Canva, eu não vou falar aqui para vocês como é a demonstração dele, porque ele é um pouquinho mais demorado nesse sentido. Ele ajuda, mas ele ajuda melhor quando o projeto já está em execução, certo? Então vocês podem pesquisar sobre o Canvas, como é que é montado, como é que é estruturado, como é a sequência lógica do preenchimento dele, para vocês entenderem melhor lá no processo da sua execução, quando o seu projeto estiver aprovado, com o seu valor, com o seu custo e tudo certinho, certo? E existem outras ferramentas, outros softwares que vão poder ajudar vocês a montar o seu projeto. Agora, eu tenho uma observação bem importante para você. Eu sei que existe o Chat GPT, eu uso com uma tranquilidade incrível, mas o Chat GPT é uma ferramenta fria. Ele não traduz o sentimento que você tem do seu projeto para colocar no papel. É interessante buscar? Sim, não deixa de ser interessante. Mas, por favor, como diz meus professores e mentores, não façam Ctrl+C e Ctrl+V, porque o avaliador conhece, ele vai identificar e você aí pode estar perdendo ponto para um concorrente seu que usou o ChatGPT, mas mexeu naquela estrutura da formatação e colocou a sua ideia com o seu sentimento, tá? Então vamos lá. Bora criar, gente. Bora pensar e colocar no papel. Chegou a hora, tá? Então vamos lá. Já pegaram papel e caneta? Não vou esperar mais não, viu? Eu já vou começar a dizer que vocês vão precisar responder algumas perguntas e quando terminar tudo isso, eu quero conhecer vocês para poder entender e quem sabe até ajudar na elaboração e formatação, como a gente já falou antes, dos seus projetos culturais. Vamos lá. A gente vai precisar de texto e a gente vai precisar de orçamento, custo. Quanto é que eu vou pagar por aquele serviço? Quanto é que eu vou receber por executar aquele trabalho? É a minha especialidade? É o que eu sei fazer? Então vamos lá. Primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: dentro daquela gestão
da ferramenta, que é 5W, 2H, a gente tem, elas são em inglês, né? Algumas coisas a gente busca de outras, né, ferramentas. Então, a primeira é what. What é o quê? O que eu quero fazer? O que será meu projeto? Qual será meu produto? É o que eu quero fazer. Responda bem simples, bem rápido. Ou então vocês podem também fazer o seguinte: anotarem essas perguntas, se juntar com a sua equipe e fazer aquele brainstorm que eu falei antes. Cada um deixa a sua ideia, a primeira ideia que vier na cabeça. Ok? Seguindo, why. Why é por quê? É uma pergunta. Por que eu quero fazer esse projeto? Qual é o problema que eu identifiquei? Qual é o produto ou o serviço que eu quero trazer para solucionar aquele problema? Então lembre-se, um problema ou um desafio é uma oportunidade para você apresentar o seu projeto com uma solução. A terceira pergunta, where. Where significa onde. É importante você saber aonde você vai realizar o seu projeto. Se é dentro de um teatro, se é numa rua, se é numa praça pública, se é numa escola, se é num ambiente pré-selecionado, como um set de filmagem. Você precisa saber aonde você vai fazer isso, né? Se isso vai gerar custo, se você vai ter autorização para fazer. Então, aonde vai ser realizado é importante. Estão anotando, né? When. When significa quando. Em que tempo? Quanto tempo vou precisar? Geralmente, os editais e as leis de incentivo, eles dão uma média de 1 ano para vocês realizarem o seu projeto. A partir do momento que assinam um termo de acordo ou assinam um termo de patrocínio, você precisa de um tempo. Lembre-se, projeto tem limite. Ele acontece, você idealiza, planeja, aprova, realiza, pagou todo mundo, acabou o dinheiro, acabou o projeto. Ele pode continuar numa outra fase, pode, mas projeto existe tempo, limite tanto de tempo como de dinheiro, certo? Então, quando, e agora vem o when, quando você vai realizar? Você vai precisar criar um planejamento, um cronograma, né? Saber que função qual pessoa vai exercer, quanto tempo ela vai precisar para exercer aquela função. Vou dar um exemplo simples. O design gráfico vai criar a sua identidade visual, você vai aprovar, vai ficar tudo bonito, só que você precisa de cards e materiais para colocar na internet, para divulgar o seu projeto. Quanto tempo esse design precisa? Vai ser o design, vai ser uma assessora de imprensa que tenha que saiba fazer um social media? Então, tudo isso é questão de planejamento. Planejamento é importante para todas as ações que você vai realizar. Outro exemplo, você vai precisar realizar uma ação na escola. Você precisa ir na escola antes, conversar com a gestora, saber quais são os alunos, qual é a faixa etária do seu projeto, pedir autorização, saber se tem quadra, se tem microfone, se tem amplificador, se tem um projetor. Tudo isso você com antecedência. Você não pode chegar na escola e dizer, vou fazer agora uma apresentação aqui. Ok? Combinado? Vamos para mais uma. Who é a pergunta que quer dizer quem. Gente, isso é importantíssimo. Quem vai ser a equipe principal do seu projeto? É lógico que você não vai colocar todo mundo que vai trabalhar, mas você tem que selecionar as pessoas principais que vão fazer o seu projeto andar. Como um produtor, uma produção executiva, uma assessoria de imprensa, como um contador. Sem esses profissionais específicos, dependendo da área do seu projeto, vamos supor, literatura. Quem vai escrever o livro? Qual vai ser a temática? Poema, crônica, contos, história, infantil, adulto, juvenil?
Quer dizer, tudo isso você precisa saber quem são os profissionais que estão habilitados a fazer isso. Não adianta ser, e eu vou ser bem sincera, gente, não adianta ter seu primo, seu vizinho, seu melhor amigo, sua melhor amiga, não resolve. O que é que vai acontecer? Você vai trabalhar em dobro, porque essa pessoa não tem a qualificação e você pode ter uma equipe maravilhosa para executar o seu projeto. Então, procure pessoas responsáveis, comprometidas. Vão receber? Vão, mas ao longo do desenrolar do projeto e vão mostrar suas habilidades e capacidades também junto com você. A outra pergunta é how. How significa como. Como você vai fazer isso? Como você vai desenvolver a sua ideia? É a publicação de um livro? Você tem que ter um diagramador, você tem que ter um revisor de texto, você vai ter fotografia, não vai ter fotografia, vai ter glossário, não vai ter glossário. Tudo isso você tem que planejar. Então você tem que ter toda essa ideia caminhando junto com a sua equipe. Então, é um processo realizar um projeto? É. Ele exige um planejamento? Exige. E ele vai exigir um monitoramento também lá na frente. Como ele vai exigir uma avaliação também. Né? Então, é todo um caminhar de um projeto. E a gente... 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima pergunta é how much? How much é quanto? Quanto eu vou precisar para poder desenvolver a minha ideia? Tirar ela do papel e executar. Então, eu preciso ter um orçamento. Eu preciso ter um orçamento, mas um orçamento real. Não é um orçamento fantasioso, onde a pessoa vai ganhar milhões. Não é isso. É um orçamento real de acordo com cada categoria de mercado. A gente sabe que existem sindicatos que determinam que um contador não pode ganhar menos que X, que um artista, um ator não pode ganhar menos do que Y, que tem valor para ensaio, que tem valor para apresentação. Então, tudo isso você precisa conhecer. Não pode ser uma coisa aleatória. A temática, como a gente falou, é uma temática importante. Você precisa ter conhecimento profundo da temática que você quer desenvolver. Porque esta temática é que vai lhe dar a pontuação adequada para você poder ter um projeto de sucesso. E eu quero que todos sejam projetos de sucesso. Então vamos lá, anotaram? Se não anotaram, vai estar lá no slide. Não vou dizer que vocês vão ter um tempo para responder, mas quanto mais rápido vocês pensarem, quando o edital abrir, ou qualquer edital, você já vai estar com o esqueleto do seu projeto quase pronto, para poder ter os textos adequados e até um mini orçamento, quem sabe, né? Então, seguindo, a gente tem... Eu teria alguns lembretes bem importantes para passar para vocês. Primeiro, com relação à sua equipe. A capacidade da sua equipe de se comunicar efetivamente entre si vai dar o grande peso na decisão da finalização do seu projeto, certo? Quando você for defender o seu projeto para a sua equipe, defenda com confiança, com capacidade, com probabilidade de responder até algumas perguntas bem difíceis. Mas a sua equipe está ali para você ser testado e você testar ela para saber se ela pode seguir com você daí para frente, né? E outro, importantíssimo, qualquer falha de comunicação entre a sua equipe vai colocar o seu projeto por água abaixo. Vai perder todo o estímulo, a motivação de você fazer, e ele não envolve apenas uma mensagem que você queira passar para o seu colega de trabalho, vamos dizer assim, mas aquilo que você tem dentro de você de experiências que você já realizou e que você pode passar com confiança para essa sua equipe, né? Então, a gente não diz que a equipe tem que ter um líder. Às vezes precisa, não para cobrar, mas para orientar como deve ser feito, mas todos
tem que ter essa capacidade de saber se comunicar, né? Então, esta proposta é uma proposta que dá a você, produtor cultural, artista ou até agente cultural, identificar um problema, pensar no seu projeto e ele é a solução ideal, inovadora, inédita, e a escolha da sua equipe é o papel fundamental do seu sucesso, certo? Vou deixar aqui com vocês uma sequência de que geralmente acontece em todos os formulários de projetos. Até quando não aparece em formulário de projeto, mas que você tenha que apresentar a sua ideia para uma empresa, que não seja lei de incentivo ou edital, mas que você seja uma pessoa que tenha acesso a alguma empresa, ao marketing de uma empresa, que a empresa tem uma meta e um ideal que coaduna com a sua ideia. Então eu vou dizer aqui bem rapidinho o que é que compõe essa ação que você tem que desenvolver. Primeiro, você tem que ter tópicos bem específicos. Vamos lá. Qual é o objeto do seu projeto? Ele é um produto ou um serviço? Aí você vai descrever. Justificativa é aquele why. Por que eu quero desenvolver esse projeto? Busque informações reais, pesquisas dentro da categoria. Vamos supor, você quer fazer alguma coisa dentro do audiovisual? Procure na Ancine alguns relatórios. Eles têm disponível isso, né? Se isso é comum, se o que você está querendo fazer não existe no mercado com tanta facilidade, então você já tem um ponto a seu favor, né? Quais são os seus objetivos nesse seu projeto? Objetivos gerais e específicos. Lembrando que os objetivos específicos são metas mensuráveis que você depois vai provar que conseguiu alcançar. Por exemplo, você quer lançar um livro em várias bibliotecas e várias escolas. Você estima um público de 500 pessoas ao total. Você vai ter que ter uma lista de frequência, você tem que pensar nisso, das pessoas que vão estar presentes no seu lançamento, para provar que aquilo que você falou é possível acontecer. Quem sabe você supere até a sua quantidade. Vamos lá. Quem é seu público-alvo? Gente, isso é fundamental, porque isso depende da linguagem que você vai usar, a faixa etária, o público, a temática e uma série de outros assuntos relacionados ao seu público. Pense bem nisso, porque isso depende do sucesso do seu produto ou do seu serviço. Talvez você tenha que mudar, mas mude antes de finalizar o seu projeto. Geração de emprego e renda. Quantas pessoas você vai conseguir contratar no seu projeto? Isso você tem que ver de forma direta e indireta. O que é que eu digo de forma direta? Um diretor de arte na hora de fazer um espetáculo. Ok? Ok. Se você coloca lá no seu projeto que você vai ter alimentação, lanche, são pessoas indiretas que vão trabalhar em padaria, lanchonete, até posto de gasolina, que você vai comprar o lanche dessas pessoas. Entendeu? Vamos lá. Estimativa de receita. Você pode, com seu produto, vender. Nada impede, nenhum edital e nenhuma lei vai impedir que você venda o seu livro, que você venda a entrada do seu espetáculo de teatro. Só que você tem que estar de acordo com alguns itens, que é o acesso da população de qualquer nível àquele produto que você está recebendo e pagando pessoas para trabalharem ali, ok? Como é que você vai distribuir esse produto? Tem editais e tem leis que dizem assim, até 5% do produto você tem que doar para escolas e bibliotecas. Vai depender do seu produto. Ou você vai poder precisar ter dentro do teatro ingressos gratuitos para um X número de pessoas. Isso é a sua contrapartida também, certo? Recurso do projeto. A gente já conversou sobre isso. Quanto custa cada serviço, cada produto, cada ação,
cada movimento que você precisa fazer para que você tenha seu produto ou seu serviço lá no final do jeito que você imaginou. Que estratégia de ação? Como é que você vai fazer a sua pré-produção, a sua produção, a sua mídia e divulgação, a sua pós-produção? Como é que você vai fazer esse caminhar? Quanto tempo vai levar isso? Quais são os serviços que vão estar em cada ação dessa? É importante pegar modelos de outros projetos para ter uma noção sobre isso, tá? Cronograma físico-financeiro, eu estou falando, é aquela questão do desembolso. Quanto eu vou precisar para fazer a pré-produção, quanto para a produção, quanto para a mídia, quanto para a divulgação e quanto na pós-produção. Existe pós-produção? Existe. Você precisa ter relatórios prontos daquilo que você executou. Você precisa ter o registro fotográfico de qualquer coisa que você esteja fazendo. É comprovação da sua execução, certo? Você precisa de um cronograma de planejamento de cada etapa. Como eu falei antes, quem vai fazer tal serviço, quanto tempo ele vai precisar, ou ela, ou a empresa. Eu vou precisar mandar fazer um outdoor. Está no meu planejamento. Quanto tempo vai levar isso? Será que sai antes de eu estrear a minha peça de teatro? Então pense bem nisso, gente. É muito importante o tempo dentro de um projeto, muito importante, tá? Monitoramento. Você vai ter e precisar de pessoas da sua equipe dentro do seu projeto que coordene tudo isso. Cadê o outdoor que eu mandei fazer? Por que não está pronto? Cadê o carro que eu preciso alugar? Por que não está aqui na minha porta? Então, é uma série de conclusões que podem atrapalhar a sua execução. Cuidado com isso, gente. Às vezes, um produtor, ele não pode fazer todos os serviços. Ele precisa de uma equipe para poder ter o seu produto ou o seu serviço apresentado de qualidade, tá? Avaliação. Vocês mesmos podem fazer a avaliação, como o seu público fazer a avaliação do que você está apresentando. É uma coisa simples. Gostou, não gostou? Cadê a assessora de imprensa que não pode fazer uma pesquisa na hora que terminar a sua apresentação de teatro, ou na hora que você terminar de lançar o seu livro, ou na hora que você exibir lá o seu documentário? Por que você não pode fazer uma pesquisa dessa? Faça, publique, edite, mande fazer. É importante, né? Essa avaliação. Isso para quem estiver depois avaliando o que você fez, vai lhe dar uma credibilidade de você fazer outro e aprovar o seu próximo projeto. Pense nisso. Um projeto tem início, meio e fim, mas ele pode ter continuidade. Ele pode ter outras etapas e outras fases. E, para terminar tudo isso, a prestação de contas. Então, eu oriento pela minha experiência de 25 anos como produtora cultural, que em todo projeto de vocês tenham um contador. Gente, é muito importante um contador, porque ele vai saber orientar. Existem editais e leis que têm manuais de prestação de contas que o produtor cultural, o artista, não tem a obrigação de saber, mas ele tem a obrigação de saber que é necessário, certo? E esse necessário, o contador é quem vai lhe dar suporte. Tem algumas leis que exigem até que tenha um jurídico para fazer contratos, e você vai precisar contratar um advogado para fazer contratos. Então, presta muita atenção em todos esses itens que eu falei, porque eles são de suma importância para todas as leis, todos os editais, tudo que estiver na mídia, a nível de cultura, de inovação e de tecnologia. Eu vou deixar para vocês, nas minhas telas, o meu Zap, os meus e-mails, e a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigada a vocês.